baixo. Tá mesmo? Tá comigo. Fica tranquila. Senhoras e senhores, pedimos a gentileza que desliguem seus aparelhos celulares ou coloquem em modo silencioso. Obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade Federal do Paraná tem a honra de realizar, neste 4 de abril de 2024, a solenidade de posse da direção do setor litoral, gestão 2024-2028. Compõe a mesa de honra desta solenidade o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca. A excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz. A diretora do setor litoral, gestão 2020-2024, professora Elisiane Vitória Tiapolo. O vice-diretor do setor litoral, gestão 2020-2024, professor Lorival de Moraes Fidelis. A professora Vanessa Marion Andreoli, que neste ato será empossada como a diretora do setor litoral da UFPR, gestão 2024-2028, e o professor Luiz Eduardo Cunha Tomassim, que neste ato será empossado como vice-diretor do setor litoral da UFPR, gestão 2024-2028. Gostaríamos também de agradecer e registrar as presenças do pró-reitor de Graduação em Educação Profissional, professor Júlio Gomes, representando o pró-reitor de Gestão de Pessoas, o senhor Manuel Roberto da Silva de Souza, o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, professor Fernando Marinho Mesadre, do pró-reitor de Administração, professor Eduardo Salamuni, da pró-reitora de Assuntos Estudantis, professora Maria Rita de Assis César, da chefe de gabinete da reitoria, senhora Marinês de Pauli Thomas, do superintendente de comunicação e marketing, professor Carlos Alberto Martins da Rocha, do diretor do Centro de Estudos do Mar, professor José Guilherme Bersano Filho, do diretor da Integra UFPR, professor Renato Boquicchio, do diretor da Agência UFPR Internacional, professor André de Macedo Duarte, do vice-diretor do Centro de Estudos do Mar, professor Carlos Adalberto Schneider Batista, e gostaríamos também de saudar algumas autoridades locais. A senhora Nívia Gurski, vereadora de Matinhos, o professor Hugo Alberto Perlim, que é diretor do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá, e do assessor Ivo Antônio, representando a deputada estadual Ana Júlia. Muito obrigada pela presença. Gostaríamos de agradecer também muito cordialmente a SUCOM e a UFPR TV pela transmissão realizada neste momento para o YouTube. E, por fim, agradecemos a presença dos servidores docentes, técnico-administrativos, pesquisadores, estudantes da UFPR e convidados. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, para autorizar a abertura desta solenidade. Muito boa noite a todas as pessoas aqui nessa cerimônia. Eu declaro aberta esta solenidade de posse da direção do setor litoral, gestão 2024-2028. Neste momento, convidamos a coordenadora da Coordenadoria de Controle e Acompanhamento Técnico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a senhora Ana Maria Guimarães da Cruz, para realizar a leitura dos termos de posses dos cargos de diretora e vice-diretor do setor litoral da UFPR, aos professores Vanessa Marion Andreoli e Luiz Eduardo Cunha Tomassim. Boa noite.
Termo de posse e compromisso tomado por Vanessa Marion Andreoli. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2024, do 102º da Independência e 135º da República, perante o senhor reitor da Universidade Federal do Paraná, compareceu a senhora Vanessa Marion Andreoli, nomeada por portaria número 235, de 23 de fevereiro de 2024, publicada em Diário Oficial da União, de 11 de março de 2024, para exercer o cargo de diretora do setor litoral desta universidade. De acordo com o artigo 13º da Lei 8.112/1990, compromete-se a observar o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Para prestar compromisso e tomar posse do referido cargo, e para constar eu, Ana Maria Guimarães da Cruz, neste ato representando a diretora do Departamento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei o presente termo, que o senhor reitor assina com a nomeada e pelo qual esta última é empossada e assume o compromisso de desempenhar fielmente as funções que lhe competem. Termo de posse e compromisso tomado por Luiz Eduardo Cunha Tomassim. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2024, do 102º da Independência e 135º da República, perante o senhor reitor da Universidade Federal do Paraná, compareceu o senhor Luiz Eduardo Cunha Tomassim, nomeado por portaria número 236, de 23 de fevereiro de 2024, publicado no Diário Oficial, de 11 de março de 2024, para exercer o cargo de vice-diretor do setor litoral desta universidade. De acordo com o artigo 13º da Lei 8.112/1990, compromete-se a observar o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Para prestar compromisso e tomar posse do referido cargo e para constar eu, Ana Maria Guimarães da Cruz, neste ato representando a diretora do Departamento de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei o presente termo, que o senhor reitor assina com o nomeado e pelo qual esse último é empossado e assume o compromisso de desempenhar fielmente as funções que lhe competem. E assim, as assinaturas foram coletadas no livro de posse. Neste momento, para fazer o uso da palavra, convidamos o vice-diretor do setor litoral Gestão 2020-2024, professor Lorival de Moraes Fidelis.
Boa noite a todos e todas. Eu lembro de que há 4 anos, né, no dia 9 de março de 2020, eu e Elisiane, estávamos aqui numa situação inversa, né? E o momento era outro, né, cheio de perspectiva. Chega a pandemia e coloca, né, vira a roda toda para lá, né? E 4 anos depois, muita coisa passa na cabeça, né? Mas a mesma coisa que passa na cabeça como importância e obrigação e responsabilidade, também passam os momentos legais, bacanas, de desafios, né? E é isso que eu vejo aqui hoje, né? Várias caras, muitas das quais trabalharam conosco, colaboraram, né? Desde o ponto de vista um pouco mais crítico, ou até mesmo, além da criticidade, né? Uma generosidade, um desprendimento. Então, nesse ato aqui, né, de posse agora da Vanessa Tomassin, o Tomassin eu até devolvo o cargo, né? É quase que não foi pensado, né? Mas, enfim, né? Eu só tenho a agradecer aqui, fiz uma relação de agradecimentos e com isso, né, dou boa noite ao nosso querido reitor, professor Ricardo, professora Graciela, nossa vice-reitora, né? Os pró-reitores aqui reunidos, a quem, né, agradeço bastante. Nos 4 anos que nós trabalhamos, eu e Elisiane foram sempre solícitos, portas abertas, com muito diálogo, né? E também agradeço a todos os nossos servidores técnicos aqui do setor, os docentes, nossos estudantes. Faço um especial agradecimento ao querido Renato, né? Renato, naquela frase já um pouco batida, quase clichê já, né? De ninguém solta a mão de ninguém, o Renato nunca deixou. Está com a gente sempre, em todos os momentos, né? Tanto para as alegrias quanto para as agruras. Então, muito obrigado mesmo, Renato, né? Sempre apoiando a gente. Agradeço também, né, os nossos coordenadores administrativos, que foi o Max, depois o Giara, a nossa coordenadora acadêmica, que primeiro foi a Viviane, que já não está com a gente aqui, está lá em Palotina, depois a Etienne reassume, né? A Mari, que estava na chefia também ali junto com a Viviane, continua com a Etienne, e hoje está a Edilene, né, executando um trabalho excelente, né, à frente de uma série de questões que a gente precisa desenvolver, né? E, assim, né, aos demais técnicos e servidores docentes, nas pessoas de quem eu falei agora, agradeço bastante, né? A gente, chegando na direção, a gente percebe o quanto difícil é, né, ser gestores numa universidade tão antiga como a nossa. Eu e Elisiane inauguramos aqui no setor, né, uma dobradia multiética, né, uma diretora mulher, né, e um vice-diretor negro, né, acho que o Batista agora, né, representa toda essa diversidade que a universidade é também, né, e por fim, né, assim, para não estender muito, quero agradecer também a todas as chefias, né, do nosso setor, dessa hierarquia de chefias, que também seguraram o bastão, não largaram. A querida Silvana, né, na nossa secretária de conselho, as meninas do gabinete, né, Vanessa, hoje a Mari, mas lá atrás a Andressa também. Sem vocês a gente não faria nada, né? Nós, como os docentes, que a gente tem, antes de chegar na gestão, todo um achar de como é que as coisas funcionam, mas quando chega na direção ou chega na coordenação de curso, a gente percebe que a gente não faz nada sozinho, né? Tem que ter um corpo de técnicos muito bem afinado, que todos são, e também tem que ter o desprendimento de saber que a gente não sabe tudo, né? E a humildade para entender os momentos que a gente tem que dar um pé atrás e dizer, olha, vocês estão certos, né? Então, é isso que eu quero dizer. Quero desejar a Vanessa e ao Tomassin uma excelente gestão, muito sucesso, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso como setor, como universidade, né? Contem com a gente, comigo, com certeza Elisiane, né, para aquilo que precisarem, até porque muitas coisas que nós fizemos na nossa gestão, a gente vai ter que sentar um pouco mais em cada momento, de forma muito mais pontual, esperamos, né? Mas estaremos à disposição sempre de vocês. Com isso, eu agradeço a todos e todas que estão aqui presentes nessa posse, e boa noite a vocês. Muito obrigado novamente.
Agora, para fazer uso da palavra, convidamos a diretora do Setor Litoral Gestão 2020-2024, professora Elisiane Vitória Tiepolo. Quero aqui reiterar, né, os agradecimentos que o Lorival já fez. Não vou repeti-los, mas sempre disse que Lorival e eu somos uma dupla, né, sertaneja, caipira, daquelas de raiz, e quando sempre que um não está, o outro estando, os dois estamos. E a gente tem essa convivência de 4 anos para confirmar, né, de que quando um diz, o outro também está dizendo. Então, reitero, né, os agradecimentos, a presença da querida Graciela, do professor Ricardo Marcelo, de todas e todos que estão aqui. Mas também preciso agradecer, nesse percurso, muito a minha família, que hoje está aqui representada pelo meu companheiro Rubens, companheiro de vida, de lutas, de sonhos, e pela nossa filha Maria, com quem eu aprendo todos os dias a proteger os animais, especialmente os gambás e os bem-te-vis, muito bem protegidos aqui no setor, como vocês sabem. Também quero agradecer bastante, né, a presença dos nossos pró-reitoras e pró-reitoras, da nossa chefa de gabinete, né, a Marinês, e as demais autoridades, diretores, diretoras, colegas, servidores técnicos e técnicas, docentes, representantes que eu sei que tem aqui, né, sempre tivemos muito próximos dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais da comunidade. Agradecer também às instituições que sempre se fizeram parceiras e vão continuar sendo, né, porque Lorival e eu deixamos a direção, mas o trabalho ele é um contínuo, então essas pessoas vão estar com vocês também. Aos nossos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que sempre garantem que esse espaço esteja como um dia de festa, como hoje, para recebê-los e recebê-las. Especialmente também um agradecimento às professoras e professores da educação básica, sem os quais nós não estaríamos aqui hoje, né, porque eles garantem que as crianças, os jovens, cheguem à universidade, e por isso nós temos um olhar bastante especial, e eu sei que a Vanessa e o Tomacin também têm, né, para a educação básica. Quero agradecer também aos nossos estudantes, porque, na verdade, né, tudo isso que acontece são vocês que nos levam a estar aqui e com a felicidade que estamos em fazer esse lugar que é o FPR Litoral. Lorival e eu, né, encerramos nosso período na direção, que eu vejo, né, às vezes, direção é chamada de gestão, às vezes eu chamava de gestação também, uma bem cumprida, né? Mas que sempre implica em pessoas. E a elas nós dedicamos esses 4 anos como trabalhadores da educação. Posso afirmar que nos mantivemos firmes em nosso propósito de gestar, então, uma escola, porque a universidade é uma escola. E gestar uma escola de forma transparente, amorosa e baseada no diálogo. Sempre procuramos tratar os processos acadêmicos e administrativos, individuais ou coletivos, olhando as pessoas, e nunca como processo SEI ou pautas de conselho ou câmaras. E isso tenho que fazer aqui a Silvana, né, e a nossa equipe da gabineta um agradecimento especial, porque fizemos, né, muitas conversas que sempre me prepararam e a prepararam ao Lorival, para estarmos com tranquilidade para enfrentar com todos e todas os desafios que tivemos pela frente, como em toda a escola, né, que vocês sabem que temos. É importante também que a gente preste atenção na beleza desse momento aqui, esse momento democrático, fruto da consulta pública.
Quando tivemos a consulta pública em 2019, a democracia estava seriamente ameaçada por um presidente negacionista e necrófilo. Assumimos em 2020 num período de muitas incertezas e desafios, e já sabíamos, né, que teríamos o pandemônio, mas não sabíamos que viria também a pandemia. E estamos aqui, sobrevivemos. Muitos não sobreviveram. É por isso que esse momento ele é tão importante também para nós. E uma homenagem, né, a todos aqueles que não podem estar aqui e não estão hoje conosco. Hoje estamos em outro momento político, mas o 8 de janeiro nos mostrou que precisamos estar atentos e fortes, lutando dia a dia pela democracia. Posso dizer também que, como mulher, estou muito feliz e esperançosa porque temos uma nova diretora. Porque vivemos em um país onde sofremos com a violência contra nossos corpos, nossas mentes, corações e dignidade, onde ainda não temos garantidos direitos básicos de saúde, como, por exemplo, decidir sobre os nossos próprios corpos. Um país onde ainda ganhamos menos que os homens, onde ainda somos a minoria nos postos de poder e onde o feminicídio é diário. Uma das razões que me levou a aceitar o desafio de assumir a direção foi a necessidade de romper as cercas que a estrutura patriarcal nos coloca. E hoje, Vanessa, dá continuidade a essa mensagem a todas as meninas, inclusive a minha. Sim, somos capazes de estar no cargo de diretora e em qualquer outro cargo, de fazer e pensar uma forma de gestar processos que tragam nossa visão ímpar de mulheres que sabem o que é opressão. E, por isso, não vamos exercê-la, nem deixar que ela passe, atingindo especialmente os mais vulneráveis. E temos a sorte de que seu vice, Vanessa, assim como o meu, nós nos chamamos vocês de nossos vices, sejam companheiros de luta em nossas lutas por esse mundo mais justo e digno. Termino essa minha parte da jornada pela educação, agradecendo a oportunidade de ter conhecido e convivido com pessoas que, como docente, talvez eu não tivesse convivido e que fazem linda e competentemente e diariamente o setor litoral ser o que é. Saio de um cargo em que as pessoas me acolheram e ensinaram muito, muito mesmo, e saio mais fortalecida para continuar a luta, agora em outros espaços, por uma universidade que seja não apenas excelência na pesquisa, na extensão e no ensino, mas que seja também um espaço político de construção de uma sociedade justa para todas, todes e todes. Muito obrigada. Na sequência, convidamos o professor Luiz Eduardo Cunha Tomassim, neste ato empossado como vice-diretor do setor litoral da UFPR, gestão 2024-2028, para o uso da palavra. Boa noite a cada uma das pessoas presentes. Vou tentar me ater aqui ao que eu escrevi, porque falar de improviso para mim pode ser um perigo aqui. Vamos lá. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, os membros da mesa, nosso reitor, professor Ricardo Marcelo, nossa vice-reitora, professora Graciela, Elisiane, Lorival, queridos colegas, minha querida diretora, professora Vanessa. Saúdo aqui os pró-reitores, diretores de setor, professor Bersano, professor Batista, demais equipes, dirigentes da UFPR, a equipe de gabinete, a equipe da Progep, enfim, a equipe que organiza e realiza esse evento. É um prazer tê-los aqui no setor litoral.
cito também o professor Renato para nominar pelo menos um desses dirigentes, mas estendendo, né, através do professor Renato, nossa prata da casa, né, a saudação a todos os demais dirigentes e pró-reitores presentes. Cumprimento as autoridades presentes aqui. Vemos que nosso prefeito de Matinhos, né, chega agora para prestigiar esse momento, né? A vereadora Nívia, que está presente, representantes parlamentares que estão aqui, especialmente demais colegas de instituições educacionais, escolas, nosso colega Hugo, diretor do IFPR Campus Paranaguá, entidades civis, vejo aqui colegas que nos prestigiam da Central de Movimentos Populares de Matinhos, saúdo aqueles que integram associações de moradores e as entidades que a Elisiane já referiu, que fazem parte de uma rede importante de parceria, de diálogos, colegas que são parceiros de projetos que acontecem fora ou aqui dentro da universidade, como encontrei aqui o mestre Bacico, dessas lideranças culturais muito importantes da nossa cidade. Cumprimento os amigos que também colegas de trabalho, colegas que fazem parte de uma comunidade de mais de 250 trabalhadores, entre docentes, técnicos e terceirizados que atuam aqui no setor litoral para fazer com que diariamente essa universidade e esse setor aconteçam. Eu destaco, inclusive, particularmente a presença de colegas técnicos administrativos que estão em greve, que nesse momento travem uma luta pela recuperação de perdas salariais e por melhorias na sua carreira, uma luta que, na verdade, se soma à luta pela valorização da própria universidade pública e do ensino público brasileiro. E, por fim, saúdo os estudantes presentes, que tornam desse momento uma oportunidade para que esse momento tenha também um sentido pedagógico, para além do seu sentido institucional. Bom, estou retornando à função de vice-diretor, como já foi referido pelos colegas que me antecederam, e queria só registrar, em poucas palavras, as circunstâncias que me levaram a estar aqui como vice da professora Vanessa, porque acho que elas são relevantes. A primeira uma preliminar circunstância que já foi referida também aqui, diz respeito com um apoio familiar necessário para que a gente encare os desafios. Então, eu agradeço, né, e registro aqui o apoio. Não sei se é bem um apoio, na verdade é mais uma compreensão, uma espécie de apoio crítico que a gente recebe da família, assim, nessas horas, né? Mas agradeço a Hilda e meus filhos por compreenderem, portanto, porque, ainda que seja um apoio crítico, ele é decisivo para a gente estar aqui, né? Da mesma maneira, eu destaco a compreensão, o acolhimento, né, o apoio dos meus colegas de trabalho, em particular aqueles mais impactados pelo meu envolvimento na gestão, que são os colegas do curso de Educação Física, mas estendo a todos os colegas, né, de trabalho, docentes e técnicos. Eu queria destacar que acho que uma das circunstâncias fundamentais que construíram esse arranjo, que me trouxe a poder contribuir com a professora Vanessa, é o fato de que, no processo eleitoral de renovação da direção setorial, nos deparamos com um forte sentimento de responsabilidade e de dedicação ao trabalho de grande parte dos nossos colegas, desejos de fortalecimento e de avanço da UFPR Litoral. Eu acho que esse sentimento, essa percepção, ele reúne tanto o acúmulo de um saber técnico profissional, que foi acumulado pelas equipes, bem como uma consciência de nossos gargalos, de nossas dificuldades e os caminhos para superá-las. Isso indica, eu acho, um amadurecimento do setor litoral, nós olhando para a nossa própria história. Isso está particularmente revelado pela forma zelosa, propositiva, proativa que encontramos em muitas unidades administrativas. Isso decorre de conhecimentos e de competências, certamente, mas também de posicionamentos éticos e do compromisso social de nossos colegas com o trabalho. E foi diante desse cenário que nós nos deparamos no processo de renovação da direção do setor, que foi um cenário muito favorecido por esse amadurecimento coletivo e institucional, que a professora Vanessa passa a ser expressão de um estado de espírito do setor litoral, me permita caracterizar assim, que, aliás, acho que seja necessário para toda a universidade.
É um estado de espírito que fala ou que expressa desejo de continuidade e de renovação simultaneamente. Essa continuidade se manifesta com o desejo da comunidade, um desejo autêntico por uma universidade comprometida com transformações justas, necessárias e sustentáveis na nossa sociedade, mas e que reconhece na professora Vanessa também a necessária renovação de energias para encarar os desafios que seguimos tendo e os novos desafios que virão. Como a professora Elisiane já referiu, é fundamental essa renovação de energia, né, professor Lorival, à frente da gestão de toda a universidade, mas em particularmente no setor litoral, digamos que há particularidades, né? Eu considero que essas virtudes coletivas de nossa comunidade se somam com a biografia da professora Vanessa, com a sua formação, com a sua experiência de trabalho, com o seu perfil de coragem e de acolhimento ao mesmo tempo, que a Vanessa já tem demonstrado nessas primeiras semanas de gestão que estamos tendo. Mas eu queria testemunhar que essas positividades que eu estou destacando, que facilitaram, portanto, o meu retorno, né, a essa oportunidade de serviço e contribuir com a gestão sob a liderança da Vanessa, eu queria destacar que esse cenário ele não é fruto de um acaso. Ele não é fruto de um surgimento mágico, professor Elisiane, professor Lorival. Eu acho que eles resultam de aprendizados construídos como respostas a difíceis momentos vividos anos antes por vocês e por todos os demais, mas sob a liderança de vocês. Momentos que foram encarados por outros colegas, dos quais muitos dos quais vocês já citaram, mas que tiveram vocês à frente da gestão. Então, eu gostaria de retroceder, de fato, a março de 2020, quando uma semana depois desse mesmo momento que estamos realizando, né, que eu e Renato deixávamos a direção, professora Elisiane e Lorival se deparam, e a gestão como um todo, uma semana depois, com as medidas de isolamento, a suspensão das aulas provocadas pela pandemia de Covid-19. Foi em grande parte sob os impactos direto desse momento que os gestores tiveram que tomar decisões, liderar e, fundamentalmente, tiveram que resistir. Como expressou com muito mais detalhe já aqui a professora Elisiane, e foi na linha de frente desse momento de resistência que Elisiane e Lorival, para além de gestores, assumem para nós uma referência de afeto e de humanização das relações e dos espaços de trabalho. Ao lado de outros colegas, como Etienne, Geara, a equipe do gabinete, a Vanessa, a Silvana, representando, obviamente, todos as demais chefias e equipes, todos os coordenadores de curso. Vocês enfrentaram tudo, inclusive, acho que os mais difíceis dos enfrentamentos, que foi a perda de colegas queridos. Então, todo o reconhecimento ao processo e à experiência que tiveram e à liderança que exerceram nessa resistência. Eu estendo esse reconhecimento, professor Ricardo e professora Graciela, a toda, não apenas ao nosso reitor, à nossa vice-reitora, mas a toda a gestão, porque eu entendo que foi nesse contexto, né, com que vocês tiveram que trabalhar e se superar em muito, né, para esse momento de resistência, mas uma resistência exercida, na maioria das vezes, sabemos, mais com a coragem dos corações do que exatamente com a força dos braços. Eu estou parafraseando aqui uma canção da minha terra, ou dito de outra forma, foi muita bravura, mas sem perder a ternura. Esse é outro gaúcho que eu estou citando aqui, né? Não é? E eu estendo, então, ainda esse reconhecimento aos gestores públicos presentes, de diferentes entes federativos, de outras universidades, da prefeitura, das prefeituras do litoral, das escolas, das instituições de ensino, porque esse reconhecimento só cabe aos que de fato assim agiram, e não a quem foi cúmplice do descaso com milhares de vidas perdidas cujas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas, para não estender, ao contrário de lamentar, é preciso reconhecer que, como já aprendemos, através da história, essa semana tivemos uma aprovação no Conselho Universitário, conduzida pelo relato do professor Ricardo,
que nos remete ao papel da universidade na história, e, portanto, como aprendemos quanto ao papel da universidade na história, é assim que se fazem as universidades. Como resposta, após da pandemia e da desesperança, a ciência, o reforço do sentimento de comunidade, a defesa da democracia, a maturidade institucional e o aprofundamento de nosso papel social. E assim está sendo nessas poucas semanas dessa gestão da professora Vanessa, comprometida com a herança que recebemos, assim como com as oportunidades que precisaríamos construir. Um caminho tanto a seguir, mas também a construir. A Vanessa representa essa disposição honesta e coletiva, né, de uma comunidade para seguir, se autoavaliar, também para mudar. Com a equipe do gabinete, Vanessa e Mari, com a nova coordenadora Edilene, o novo coordenador administrativo Marcelo, e todos os demais colegas, coordenadores de cursos, chefes de equipes e integrantes desses colegiados, dessas equipes, tenho certeza que a gente tem uma tarefa importante que vamos construir juntos sob a liderança da Vanessa. Muito obrigado pela atenção. Neste momento, gostaríamos de agradecer a presença do prefeito de Matinhos, senhor José Carlos do Espírito Santo e esposa, sejam muito bem-vindos, e do vereador de Matinhos, senhor Lucas Pesco, também seja bem-vindo. Para fazer o uso da palavra, convidamos agora a professora Vanessa Marion Andreoli, que neste ato foi empossada diretora do setor litoral da UFPR, gestão 2024-2028. Boa noite, pessoal. É com imenso prazer e alegria que saúdo a presença do nosso reitor, professor Ricardo, da nossa vice-reitora, professora Graciela, e de todas e todos os demais dirigentes da UFPR que enriquecem essa solenidade com sua participação. Uma saudação calorosa também se estende à querida professora Elisiane, ao professor Lorisval, ao professor Tomassim, e agradeço igualmente a presença de todas e todos as autoridades aqui presentes, aos movimentos sociais, demais coletivos, e estendo o meu afetuoso cumprimento aos estimados e estimadas colegas docentes, técnicos, terceirizados e estudantes, bem como às queridas famílias, amigas e amigos que compartilham conosco esse momento de importância singular. Com grande honra e profundo comprometimento, assumo hoje a direção do setor litoral. Diante desse momento solene, quero expressar, antes de tudo, a minha gratidão pela confiança depositada em mim no professor Tomassim. Meu discurso não poderia iniciar sem alguns agradecimentos para pessoas que foram fundamentais nesse processo. A direção da querida professora Elisiane e do professor Lorival, que conduziram o setor em tempos difíceis, de maneira respeitosa e transparente, a uma pandemia nunca antes vivenciada e a um cenário político de total descaso com a educação pública, com a ciência, com a democracia e com a vida em todas as suas formas. Parabéns e gratidão por serem vocês aqui hoje fazendo essa transição. A comunidade acadêmica que participou de maneira exitosa das nossas primeiras conversas com a chapa e por terem permitido que estivéssemos aqui hoje por meio dos seus votos, que nos fizeram firmar nossa certeza de que somos juntos um setor forte e comprometido. Ao querido professor Tomassim, que topou sem hesitar encarar comigo esse desafio. Aprendo muito com você, admiro cada vez mais a sua seriedade e comprometimento. Obrigada por estar comigo nessa caminhada. Ale Campo, minha querida educação do campo, que me oportunizou a entrada na UFPR e que me inspira a persistir firme na luta pela justiça social e fortalecimento dos povos do campo, das águas e das florestas, em especial as comunidades das ilhas do litoral do Paraná, que nos últimos 10 anos me acolheram e tanto me ensinaram.
As minhas parceiras e parceiros do programa de extensão Saberes e Fazeres do Mar, que navegando pelas ilhas fazem um trabalho lindo e são pura inspiração de vida. Obrigada e vida longa a essa parceria. As minhas amigas e amigos do setor litoral, que estiveram e estarão ao nosso lado no enfrentamento de tantos desafios que estão por vir, precisaremos ainda mais de vocês. Gratidão também às minhas professoras e professores que acreditaram em mim durante minha trajetória e me oportunizaram construir uma história de luta, compromisso, com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Aos meus amados filhos aqui presentes, Guilherme e Gustavo, lindos, que sempre foram o meu motivo para seguir firme em frente e assim permanecerão por toda a minha vida, tenho certeza disso, amo vocês. A minha mãe, Simone, que me deu de presente a vida, e ao meu pai, que nos deixou ano passado, mas tenho certeza que onde quer que esteja está vibrando nesse momento. E a toda a minha família querida, aqui presente, que sempre esteve ao meu lado, me dando muita força, e que sei que estão torcendo por mim. Com certeza, o apoio incondicional de cada um e cada uma de vocês me fez chegar até aqui. Minha sincera gratidão. E, por fim, um agradecimento especial à Universidade Federal do Paraná, que foi minha casa durante toda a construção da minha trajetória acadêmica e pessoal, impactando fortemente, de diferentes formas, a minha vida desde os meus 18 anos de idade. Bom, inicio o meu pronunciamento dizendo que em momentos como esse que acontecem em nossa vida, é difícil não pensar em como chegamos até aqui, não olhar para trás, para nossas escolhas, nossos esforços, nossos erros, nossos desafios pessoais e nossas conquistas. Estar na UFPR foi um sonho da minha juventude. No ano de 2000, aos 18 anos de idade, já mãe de um bebê, ingressei na UFPR no curso de pedagogia. Entre altos e baixos, vivenciei a maior greve da história da UFPR, fui mãe de mais um bebê durante minha graduação e, paralelamente, atuei como professora desde meus 17 anos na educação básica, 10 deles na escola pública. Aliar tudo isso com o papel de mãe não foi fácil, mas depois que realizei meu sonho de estar na UFPR, não queria mais sair daqui. Especialização, mestrado, doutorado, todos conquistados aqui. Em 2014, ingressar aqui como professora efetiva foi a maior conquista profissional da minha vida, de um sonho construído com persistência e determinação. E ingressar como professora da licenciatura em Educação do Campo, trabalhando com populações encantadoras que resistem em seus territórios, que é o que me move como educadora e como pessoa, ainda mais em um setor como o nosso, ousado e acolhedor, selou meu sonho com chave de ouro. Eu amo esse lugar, eu amo estar aqui, eu amo fazer parte dessa história. Minha sincera gratidão a todos e todas que contribuíram para a construção desse setor. Foi também aqui na UFPR que encontrei acolhida para as inquietações sobre a injustiça social que desde a minha juventude me acompanham e o entendimento do relevante papel social que a universidade pode desempenhar nesse contexto. Foi nesse ambiente profícuo que ancorei minhas pesquisas e meus projetos de extensão, com foco desde sempre na educação ambiental, e há 10 anos atuando na educação do campo, com aproximação direta com comunidades quilombolas, indígenas, de assentamentos, caiçaras, entre outras, e no programa de extensão Saberes e Fazeres do Mar, percorrendo as ilhas do nosso litoral. Nesse cenário, pude vivenciar experiências únicas que me fizeram compreender o quanto a universidade pode fazer diferença na vida das comunidades e também diretamente nas nossas próprias vidas, nos proporcionando novas maneiras de compreender valores e conceitos básicos como felicidade, resistência e luta. Bem, hoje inicio uma nova gestão, novos cenários, novos sonhos e novos desafios. A universidade pública ela é muito mais do que um espaço de ensino, pesquisa e extensão. Ela é a expressão máxima do compromisso social e democrático de um país. Sendo assim, se vivemos em um mundo marcado ainda, infelizmente, pela desigualdade social, pela degradação ambiental, pela intolerância, pela violência, pelo preconceito e tantas outras mazelas, o papel das universidades públicas se torna ainda mais relevante. A UFPR Litoral completou 18 anos de existência. Em 18 anos, muitas mudanças ocorreram na sociedade. Intensificaram-se as mudanças climáticas, a pobreza, as guerras, o ódio. Modificou a maneira como nos comunicamos, mas muito mais que isso, mudou nossa forma de ser e de estar no mundo.
de pensar, de agir, de interagir, de existir. Diante de todo esse cenário, o setor litoral foi construindo caminhos alternativos, impulsionado pelo seu projeto institucional e pedagógico, que é inovador em sua essência, em sua proposta de existir, de atuar com excelência, não por acaso, nesse território maravilhoso e complexo que é o litoral do Paraná. Estamos diante de uma fonte inesgotável de riqueza cultural, ambiental e humana, e dela depende a sobrevivência do planeta. As regiões costeiras não são apenas áreas geográficas, são lugares onde o mar encontra a terra, onde culturas se entrelaçam, onde a natureza se revela em toda a sua beleza e diversidade. No entanto, as comunidades litorâneas enfrentam desafios sérios, significativos e complexos. Como instituição de ensino superior pública, gratuita e de qualidade, comprometida com o bem-estar da nossa sociedade, não podemos nos furtar essa realidade. Nosso compromisso com a comunidade vai além dos muros do nosso setor. Acreditamos firmemente que a educação é um direito fundamental e que todos devem ter acesso a ela. Transformação pela educação é a nossa praia. Gostaria de aproveitar esse momento para expressar o meu profundo apreço e valorização pela extensão universitária, uma faceta vital e muitas vezes ainda subestimada na universidade. A extensão não é apenas uma atividade complementar, ela é a ponte que conecta a universidade com o mundo ao seu redor. Ela é o compromisso vivo da nossa instituição com os territórios que nos cercam. Portanto, é fundamental valorizar a extensão universitária como parte integrante na nossa missão institucional. Nesse sentido, é importante destacar que, para conduzirmos uma nova gestão à frente da direção, assumimos o compromisso de preservar os avanços conquistados e também de encarar os novos desafios que se apresentem ao UFPR Litoral. Nesse caminho, desde novembro do ano passado, temos feito um esforço para dialogar com todas as categorias, professores, técnicos e estudantes, com o intuito de iniciar um processo de mapeamento dos desafios e gargalos a serem enfrentados. Questões significativas foram sendo apontadas e, a partir delas, demos início aos eixos que comporão a construção do nosso plano de ação coletivo que pretendemos amadurecer junto com vocês nessa gestão. Agora, é necessário atualizá-lo e aprimorá-lo de acordo com as experiências nesses 18 anos e com as demandas atuais. Afinal, como o próprio projeto pedagógico do setor propõe, devemos ter como base do nosso planejamento educativo a realidade, com ponto de partida e chegada. Reitero que temos muitos planos e muita disposição para realizá-los. Entendemos que é hora de reaquecer nosso diálogo coletivo, aprofundar nossas análises e buscar novas possibilidades, com foco na nossa atividade fim e na melhoria do nosso ambiente de trabalho e estudo, mas também na luta constante do fortalecimento dos nossos territórios. O diálogo construtivo em todas as categorias é essencial para resolver conflitos, tomar decisões informadas e promover um ambiente de respeito e colaboração. Acreditamos que a essência da educação é o debate franco e participativo, no qual as ideias, mesmo que diferentes, consigam, de fato, encaminhar processos necessários para o bem comum do nosso setor. Estudantes, esperamos também contar com a participação ativa de vocês nesse processo, pois vocês são a energia vital desse setor. Nosso entusiasmo e esperança é ainda maior por termos, a nível nacional, um novo cenário político e um projeto que pode transformar o país, ainda que tenhamos muito a avançar na construção de políticas públicas, valorização das carreiras e em tantas outras áreas. Nesse momento, é importante registrar, como o professor Tomassin já falou, diante dos presentes, que nossos servidores e servidoras técnicos administrativos em educação estão em greve, lutando dignamente pelos seus direitos enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Desejo, do fundo do coração, que haja avanços dessa caminhada e que vocês possam ser valorizados da forma que merecem. Vocês sustentam o funcionamento da nossa universidade e seu trabalho incansável e dedicação são essenciais para garantir que o ambiente acadêmico floresça e os objetivos educacionais sejam alcançados. Não ignoramos, portanto, a difícil trajetória que havemos de percorrer juntos. Entretanto, não a tememos, porque, como bem afirmamos, não estamos sós. São muitos também os desejos que temos para esse setor. Desejamos imensamente o engajamento da nossa comunidade acadêmica, compreendendo nossas potencialidades e também nossos limites. Cientes de que muitas mudanças não dependem somente de nós, enquanto setor, desejamos reafirmar o nosso propósito e nosso compromisso com o necessário diálogo com a reitoria, com as pró-reitorias, com o Integra,
e com todas as unidades e órgãos vinculados, assim como com os demais setores e campos, e estamos certos de que poderemos contar com vocês para avançar nos desafios que vamos enfrentar. Já finalizando, reforço que é preciso fortalecer os laços entre a universidade e os territórios em que estamos inseridos e não pouparemos esforços para isso. Ouso dizer, com grande admiração, que esse setor mantém um fecundo diálogo com movimentos e organizações sociais e com a educação básica. Desejamos vida longa a essas parcerias. Desejamos também potencializar ainda mais a aproximação com as prefeituras dos nossos 7 municípios, vereadores, deputados, com o governo do Estado, associações, redes e demais instituições que fazem parte desse grande território. Com certeza, juntos seremos mais fortes. Nossas portas estarão sempre abertas. Por fim, gostaria de expressar mais uma vez a minha profunda gratidão pela confiança depositada em mim e no professor Tomassin. Aqui estamos, de peito aberto, para o início dessa longa caminhada, assumindo o compromisso de liderar o setor litoral com ética, transparência, humildade e dedicação. Contamos com a colaboração de todos e todas que realmente estão dispostos a construir um setor que seja efetivamente o que ele se propõe a ser, e convidamos toda a comunidade acadêmica para juntos enfrentarmos os muitos desafios que estão por vir, celebrarmos as conquistas que forem alcançadas e construirmos alternativas para um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada. Agora, para fazer uso da palavra, convidamos a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz. Bom, esse é um momento de muita alegria, uma boa noite a todos que estão aqui presentes. Queria cumprimentar a cada um e a cada uma com muito carinho a esta comunidade que é maravilhosa mesmo, é uma comunidade que tem um perfil, uma situação diferente, e nisso queria cumprimentar muito carinhosamente nosso reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, a minhas queridas e poderosas mulheres deste setor, a minha querida Vanessa e a minha querida Elisiane, que fizeram essas caminhadas e que tem que sempre ter ao lado dois homens maravilhosos como Tomassin e Lorival, e cumprimentar a nossos queridos projeitores, que aqui está a nossa proreitora, Maria Rita, o Messadre, Fernando Messadre, o Salamone, o Júlio, o diretor internacional, o professor André Duarte, e cumprimentar também aqui muito carinhosamente a superintendência de integração, nossa Integra, que faz muito bem esse trabalho, cumprimentar a nossa chefe de gabinete, a chefa, não? Como falaram aqui, a chefa Marinês, cumprimentar o Manuel e a Ana, que estão aqui representando a Projepe. Queria cumprimentar muito carinhosamente a nossos diretores aqui também do Litoral, o Bersano e o Batista, e cumprimentar a nosso querido professor Hugo, que é diretor do Instituto Federal, que é uma parceria importante estar aqui junto com os professores que vieram também para participar, para tentar fazer essa comunicação, essa relação entre as instituições. Queria cumprimentar muito carinhosamente o nosso prefeito de Maitinho, o senhor José Carlos, com sua esposa, e dizer-lhes que é muito importante sua presença aqui, porque realmente trabalhar juntos, e principalmente nos campos do interior, quem é mais direto interlocutor é a prefeitura com as vereadoras, a senhora Lívia Gurski, o vereador também de Matinho, Solô Capesco. E também queria cumprimentar o Ivo Antônio, assessor da deputada estadual Ana Júlia, e a todos os movimentos sociais
que estão aqui presentes, a toda a comunidade, e esta comunidade de professores, professoras, técnicos, administrativos, servidores, que são realmente o que neste momento estão precisando muito de um apoio de políticas públicas, porque a justiça do salário que há 20 anos que vocês não recebem, e é um momento em que tomara que a comunidade, o governo e todos consigam essa luta que tanto precisam para melhorar as condições salariais, e não só condições salariais, tem outros aspectos também. Queria cumprimentar em especial esta comunidade de estudantes e estudantes, que são pessoas que estão aqui, que são os que contribuem para o crescimento deste setor. E aos familiares aqui presentes, que realmente, se uno não tem a força da família, a gente não consegue enfrentar. Então, aqui, que queria assim, falar um pouco, principalmente, das meninas, das mulheres, que é uma satisfação ver duas mulheres que se dispuseram para uma luta, para trabalhar em momentos difíceis. Como sempre digo, a universidade passou por muitas coisas e sempre passará por altos e baixos, um ciclo da vida, assim como nós também temos, mas ela ninguém derruba, ninguém. Nem pandemia, nem nada, nada derruba a esta instituição, porque ela sempre vai continuar firme e forte, e cada vez, cada movimento, ela sai muito mais forte e mais fortalecida, e com isso fortalecemos também a nossa democracia. Então, eu queria destacar aqui, eu fiquei assim, olhando para a Vanessa, que eu sei que ela é uma grande professora, que tem uma trajetória, que está alinhada diretamente com a proposta da Universidade Federal do Paraná, do litoral, baseado em projetos de diálogo, assim como a minha querida Elisiane, que foram a Elisiane com os saberes, a Elisiane com seus livros, você também com os saberes, sabendo dialogar com os diferentes tipos de comunidades. E o que mais assim, valorizei muito, tanto das duas, e eu não posso separar, porque aqui também não posso separar os meninos da história do Lorival, um agrônomo, que saiu assim bem, trabalhando e estudando com dignidade e humildade, conseguiu chegar até aqui, e isso é um orgulho, e você se sinta orgulhoso disso. E assim também meu querido Tomasini, que ele fica sempre na retaguarda de ser o vice, porque é muito importante, porque ele que dá, a vezes, o suporte, e como eu sempre digo, e ele de educação física, veio um gaúcho, assim, nós dois somos gaúchos, eu sou um gaúcho mais, aí quando ele falou que hay que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás, ele se referiu ao nosso gaúcho Che. Então, isso faz com que todos os povos temos as mesmas situações, os mesmos problemas. E cada um de vocês deu um toque, tanto a Elisiane com Lorival, eles tocaram viver um momento difícil. E, com certeza, a Vanessa e Tomasini também continuarão com essa luta. Mas o importante que você falou, Elisiane, é importante a luta também que as mulheres assumam um papel importante na equidade de gênero, não só que fique no papel, sino também nos processos que encaminha. E aí eu vi que esse momento, duas mulheres fortes, doces, acolhedoras, com cada uma com uma história, e as mulheres temos essas histórias, somos guerreiras, resistentes, e não sabemos desistir. Então, a gente sempre se mantém firme na luta de tentar sempre fazer aquilo que a gente acredita, e sempre vão ter homens. Por quê? Porque nós temos homens e mulheres. Se Deus tivesse criado a mulher de um neurônio ou do pé, ele fez uma costela, porque isso significa que nós devemos caminhar juntos para uma construção de um mundo melhor. E nós, as mulheres, temos que começar, como eu sempre digo, nosso sagrado feminino,
de ressaltar esse valor que tem a mulher, não só como mãe, não só como professora, não só como, senão como tudo um complemento, assim como são os homens também, que têm seus complementos, são pais, são gestores, é isso. E como bem disse, a gente gesta uma gestão, e essa é uma parceria. Tem que ter muito diálogo, muito caminhar juntos para uma construção melhor. E aí eu vi a Vanessa, quando ela faz nas Ilhas de Mel, super grande projeto que tem de extensão, que é um dos projetos bonitos de cada um de vocês. Aí eu digo, Tomasini, como entra aqui? Porque ela trabalha com surfistas também, e então eu não sei se esse Tomasini, como da educação física, ele sabe surfar, mas com certeza já fez 2 aulas de surf, mas na verdade todos nós deveríamos fazer curso de surf para saber surfar nas ondas altos e baixos da vida. Então eu queria fazer um agradecimento muito especial a Elisiane, ao Lorival e por todo esse tempo que passamos juntos, que não foi fácil, mas estávamos juntos no mesmo barco, com toda uma comunidade de apoiando. São momentos que passam e os momentos são assim na vida, então se sintam assim bem abraçados, bem agradecidos por todo o seu trabalho. E minha querida Vanessa, meu querido Tomasini, eu tenho certeza que darão uma continuidade, que darão esse toque de alegria, que quando a gente fez esse abraço entre os 2 setores do litoral, do Centro de Estudo do Mar, com aqui, que foi um momento importante, foi um marco importante, foi um marco que indicou que nós juntos, nós temos que estar que nos separa uma distância, porque na verdade a distância hoje é só uma mera, hoje já não existe distância, e tendo a comunicação com toda a sociedade, como eu sempre digo, a educação é transformadora. E nós cada vez mais temos que trabalhar para essa educação transformadora, para transformar em uma sociedade mais justa. Não? Se falou muito ontem num evento sobre a justiça, a sustentabilidade. E a sociedade precisa de nós para resolver todos os problemas através do nosso conhecimento, através da inovação. E como trabalhar em parceria, essa tríplice hélice, que é as instituições de pesquisa, o governo, os diferentes setores do governo, os diferentes grupos desta comunidade riquíssima, e também do terceiro setor. Nós temos que contribuir para o crescimento da sociedade, e por isso que nós vamos continuar lutando por uma universidade de qualidade, gratuita e forte, cada vez mais forte, para fortalecer a nossa democracia e para fortalecer também nossa caminhada hacia um mundo melhor, que estamos precisando cada vez mais, um mundo de muito diálogo, de muito amor e de muita luz. E desejo um sucesso, uma boa caminhada agora, essa querida nova mãe aí que apareceu, a Elisiane, com a Maria, o Lorival, sigam seu caminho com a missão cumprida, e desejo para minha querida Vanessa e para meu querido Tomasini que continuem uma estrada bonita, iluminada, com muita humildade e com muito diálogo. Parabéns a todos. Obrigada. Então, temos a honra de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, para as considerações e encerramento desta solenidade. Mais uma vez, boa noite a todas as pessoas aqui nesse auditório. Eu inicio cumprimentando nossa vice-reitora, a professora Graciela Inês Bolzon de Muniz,
Quero cumprimentar muito, muito carinhosamente a nova diretora do setor litoral, a professora Vanessa Andreoli, cumprimentá-la tanto pelas suas palavras aqui, que eu prestei tanta atenção e notei o quanto elas vinham de dentro e foram sentidas de fato e foram muito tocantes. Parabéns. Eu cumprimento o querido Tomassim, velho amigo e conhecido já de tantas outras jornadas, que torna a vice-direção aqui do setor litoral. Cumprimentar a querida Elisiane Tiepolo, que encerra hoje, do ponto de vista cerimonial, esse ciclo à frente do setor litoral nos últimos 4 anos, bem como o queridíssimo Lorival Fidelis, o vice-diretor também nesse período. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito de Matinhos e senhora, o senhor José Carlos do Espírito Santo. É para nós um privilégio tê-lo aqui. Eu quero cumprimentar os pró-reitores e pró-reitora aqui presentes. Isso é um sinal do prestígio de vocês, viu? O pessoal desceu a serra mesmo. Querida Maria Rita Dessi César, pró-reitora de Assuntos Estudantis, professor Fernando Mesadri, pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, professor Eduardo Salamone, pró-reitor de Administração, professor Júlio Gomes, pró-reitor de Graduação. Eu quero cumprimentar o Manuel e a Ana, que representam a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, cumprimentar o André Duarte, da Agência Internacional. Claro, não menos importante, porque está por último, meu querido Renato Boquicchio, ex-diretor aqui desse setor, e que vem conduzindo a Integra muito bem. A Integra, quero relembrar a todos e todas aqui, que é uma criação da nossa primeira gestão com o propósito de fazer esse elo entre aqueles setores que não estão em Curitiba, o litoral, o SEM, Palotina, Jandaia e Toledo, para que eles cada vez mais sejam, eu usava a expressão, né, antigamente, que não fiquem 1 milímetro abaixo do status do UFPR de qualquer curso que está lá no Centro Politécnico ou no prédio histórico. E creio que nas gestões que foram feitas, e agora também brilhantemente pelo professor Renato Boquicchio, que é um docente de fora de Curitiba, é daqui do litoral, isso tem se realizado, e eu agradeço muito por teu percurso, meu querido Renato. Cumprimentar a chefe de gabinete, a querida Marinês, cumprimentar o Bersano, diretor do Centro SUS do Mar, cumprimentar o Batista, o vice-diretor do Centro SUS do Mar. Quero cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, a senhora Nívia Gurski, vereadora de Matinhos, o senhor Lucas Pesco, vereador de Matinhos. Cumprimentar também, de maneira muito especial, o senhor Hugo Alberto Perlin, que é o diretor do Instituto Federal aqui em Paranaguá, que para nós deve ser sempre um parceiro permanente. Cumprimentar o Ivo Antônio, assessor da Ana Júlia. Cumprimentar cada docente aqui presente. Cumprimentar de maneira especial os servidores técnico-administrativos e servidoras técnico-administrativas, porque, como já foi mencionado, esse é um momento crítico para essa carreira. Para essa carreira que, eu repito, já há algum tempo, mesmo antes de ser deflagrada a greve, que é talvez uma das carreiras do Poder Executivo mais maltratadas ao longo dos últimos 10 anos. Eu reitero aqui aquilo que digo em público, no privado, aonde for, que a pauta de reivindicação de vocês por uma reestruturação da carreira e por um reajuste digno, talvez seja das causas mais justas que existem hoje dentro do funcionalismo na nossa República. Eu quero cumprimentar os estudantes e as estudantes da nossa universidade, que estão aqui prestigiando a posse da Vanessa e do Tomassim. Quero prestigiar os familiares de quem está tomando posse, o Gustavo e o Guilherme, é isso, Vanessa? Os filhos da Vanessa, mas a família do Tomassim também. Cumprimentar todos os demais que acompanham essa importante cerimônia, não só aqui para o litoral, mas para a nossa Universidade Federal do Paraná. São duas as mensagens que eu acho que são essenciais hoje para se passar nessa cerimônia. A primeira é a mensagem de reconhecimento pelo período
que a Elisiane e o Lorival, nesse momento, encerram. Eles falaram, mas eu vou frisar. Vocês percebam o que é, para um conjunto de gestores, tomar posse no dia 9 de março e a pandemia ser deflagrada no dia 15 de março, que foi isso exatamente que aconteceu. No dia 15 de março, salvo engano, um domingo, nós estávamos lá na sala dos conselhos, numa reunião tensíssima com outros gestores de universidades, pessoal da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual de Saúde, que não queriam que nós parássemos. E nós tomamos a deliberação, naquele mesmo domingo, ouvindo os cientistas, os nossos cientistas, que são os melhores cientistas, ouvindo os cientistas, nós resolvemos parar. Secretarias de saúde ficaram bravas conosco, né? Mas nós paramos ainda assim. Outras instituições se seguiram naquele momento. A gente achou que ia durar 1 mês, 2 meses, durou 2 anos. E 2 anos, eu quero relembrar isso, para homenagear todo o trabalho e o esforço que vocês tiveram nesse período, que foi de um desafio tremendo. Porque a adaptação que nós tivemos que ter na transição para o ensino remoto, para continuar fazendo a nossa função, desmentindo aqueles detratores da universidade pública que já abundavam naquele momento, que diziam que a gente ficou parado todo esse momento, que não fazíamos nada, etc. A adaptação, que foi uma adaptação veloz, inclusive do ponto de vista da assistência estudantil, levando computadores que nós compramos emergencialmente para cada estudante com vulnerabilidade, junto com um plano de internet, para aqueles que não tinham condições, para eles poderem começar o ensino remoto e prosseguir realizando a vocação da nossa universidade de formar pessoas. E não foi só isso que a universidade fez. Os nossos projetos de extensão, os nossos projetos em geral, intervieram de maneira decisiva nessa emergência sanitária. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que não fossem as universidades públicas brasileiras nesse momento, com seus cientistas, mas com seus projetos, que atuaram na sociedade de todas as maneiras, e não fossem os 49 hospitais universitários do sistema federal, hoje são 51, a pandemia teria sido uma tragédia muito maior do que já acabou sendo. Nós, como universidades, de repente pegamos outros desafios imensos nas mãos, além de manter a universidade funcionando no plano do ensino. E sabe do que, Elisiane? E sabe do que, Lorival? Nós nos desvencilhamos bem desse imenso desafio. O desafio não foi só durante a pandemia. Quando a pandemia arrefeceu, e vamos lembrar que nesse momento da pandemia, nós tínhamos que travar uma batalha simbólica com aqueles que diziam que a pandemia não existia. Com aqueles que diziam que, por que vocês estão fechados? Por que vocês já não voltaram, enquanto tantos estavam morrendo? Porque a vacina demorou para chegar. Mas nós também tivemos que enfrentar esse desafio, que não foi complexo, sobretudo pelo momento que o Brasil passava, de um retorno e de um retorno seguro às aulas. Que não foi um momento, as aulas é o trabalho, né? Que não foi um momento, o trabalho presencial, que não foi um momento simples que nós vivenciamos também. Quem foi gestor nesse momento sabe o tamanho do desafio, que efetivamente só pôde ser enfrentado com muito diálogo, com uma bela comunicação, com muita articulação, que é um dos requisitos fundamentais para esse trabalho público nosso dar certo. Vocês passaram, portanto, mais de metade, eu creio, do período da direção de vocês nessa pandemia, né? E para citar o livro que você já parafraseou, minha querida Elisiane, do nosso querido André Duarte aqui, o nosso filósofo predileto, que escreveu esse livro importante sobre a pandemia e o pandemônio, nós tivemos que enfrentar também o pandemônio. Vocês, no mandato de vocês, tiveram que viver com isso, como nós também. Um governo que não só ignorava a existência dessa emergência sanitária, mas um governo que também desprezava esse espaço aqui, o espaço das universidades públicas. Um governo que foi nos atacando simbolicamente,
que disse que aqui, um dos seus ministros, o ministro da Educação, disse que aqui é o espaço da balbúrdia, o espaço da produção extensiva de drogas, o espaço da inutilidade e o espaço do desperdício, porque a nossa torneira orçamentária, ao longo dos anos, foi cada vez mais fechando, tornando a gestão, portanto, cada vez mais desafiadora. Para os negacionistas do orçamento, eu esclareço que no final de 2022, os orçamentos das universidades públicas, e eu me refiro naturalmente aos orçamentos discricionários, isso é, aquele orçamento que serve ao funcionamento das nossas instituições, no final de 2022, ele estava exatamente a metade do que era em 2016, se a gente corrigisse pelo IPCA. Nesse período, tivemos que aprender a viver, mesmo com a universidade se expandindo em projetos, ou expandindo em cursos, como acontecia no SEM, como acontecia em Jandaia, como acontecia em Toledo, com menos dinheiro. Magia, que exigiu, portanto, gestão. Foi um período de imensos desafios, porque gerir uma universidade pública não é como gerir qualquer repartição ou uma empresa. E essa nossa peculiaridade da racionalidade pública é um tesouro para nós. Então, significa fazer gestão com diálogo, de modo colegiado, conversando, encarando os dissensos, que no Brasil viraram causas de inimizade. Quando você discorda, é uma declaração de guerra. Pois bem, tivemos que manter um dissenso democrático e uma tolerância adequada funcionando nos nossos espaços. Meu profundo reconhecimento, portanto, Elisiane e Lorival. Sei disso porque senti na minha carne também o imenso desafio que foi levar adiante essa universidade nesse período de vocês. A minha segunda mensagem é de alegria, claro, é de esperança e de companheirismo com essa nova gestão que entra, da Vanessa e do Tomassim. Certamente, como aconteceu na gestão anterior, eu quero desde logo afiançar a vocês, e vocês sabem disso, toda a solidariedade e o apoio e o diálogo absolutamente presente e constante com a administração central da Universidade Federal do Paraná para tudo que o setor litoral precisar. Porque fazer gestão, cara Vanessa, o Tomassim já sabe um pouquinho, me dirijo sobretudo a você, aqui eu acredito que é alguma coisa que, nesse novo momento, sem pandemia e com o pandemônio controlado, um tantinho mais, a gente vê novos desafios avante. O primeiro é um desafio orçamentário. Porque ninguém acha que só porque mudou o governo o dinheiro está jorrando, porque não está. As universidades continuam numa emergência orçamentária. O orçamento da educação superior das universidades, em 2024, pela lei aprovada, a lei orçamentária, está menor que 2023. Então, ainda bem que 2023 a gente subiu bem com relação a 2022, naquela PEC da transição. Mas eu quero com isso dizer que nós temos grandes desafios. Porque quando nós falamos em projetos de extensão, quando nós falamos em projetos de pesquisa, quando nós falamos em assistência estudantil, em permanência estudantil, esses desafios, não se iludam, demandam orçamento. A luta pelo orçamento é a mãe de todas as lutas para nós na universidade. Para que a gente possa se manter, mas que a gente possa também avançar. Outros desafios foram se acumulando nesse momento, que foram desafios que no Brasil, sobretudo a partir de 2017, afetou as universidades públicas federais, do modo geral, mas sobretudo aquelas cujos os campi estão fora de sede. O problema da evasão, o problema da demanda. Gente, esse não é um drama do setor litoral. Esse não é um drama da Universidade Federal do Paraná. Esse é um drama brasileiro. Esse é um drama brasileiro. E ele tem muitas explicações e muitos diagnósticos. Parte em nossas mãos, parte fora das nossas mãos.
Eu considero que o pior problema que nós temos para essa questão está localizado na crise regulatória do ensino superior brasileiro, que, e os censos do ensino superior mostram isso, a partir de 2017, abriram as porteiras para a educação à distância predatória, e eu sei que isso afeta muito aqui o ambiente do litoral do Paraná, de um modo desmesurado, sem pensar nas consequências para o futuro do país. Eu quero saber como serão os professores dos outros níveis de educação, porque é isso que está acontecendo no Brasil, que estão se formando nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia, praticamente 100% EAD. Num tipo de organização absolutamente mercadológica e predatória. Eu quero saber como é que vão ser os cursos de enfermagem EAD. Eu quero saber como é que vão ser os engenheiros civis que vão construir as casas dos filhos de vocês na EAD. Os professores e professoras dos nossos filhos e netos. A gente tem que pensar no futuro do país quando pensa nesse problema regulatório da EAD. E isso afeta a demanda. Isso é uma coisa absolutamente normal, sobretudo quando você massifica o ensino EAD, e ao massificá-lo, você baixa a qualidade, tal como tem acontecido no Brasil. Mas não foi só isso. O problema foram os calotes que as universidades federais brasileiras receberam do governo federal, nos pactos de expansão que foram feitos, sobretudo em 2014 e 2015. Os cursos lá do Bersano e do Batista, nos Centros de Estudos do Mar novos, para que eles pudessem chegar ao seu êxito, virou uma guerra. O mesmo em Toledo, o mesmo em Jandaia, o mesmo em alguns cursos em Palotina, que foram os cursos que tiveram essa expansão nesse momento. As vagas de professores e de técnicos que tinham sido pactuadas para que as engenharias de vocês lá ficassem no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, não nos foram dadas. Como as vagas da medicina, como as vagas das licenciaturas, que naquela época foram abertas. Isso também não é um drama da UFPR, isso é um drama de todas as universidades federais brasileiras. Foi um calote que começou em 2017 e que ainda hoje não foi pago adequadamente. O que isso significa? Sucateamento. Esse sucateamento é, em parte, responsável também por esse problema de demanda e de evasão. O empobrecimento da população brasileira, nesse momento, que muitas vezes obriga os estudantes a parar de estudar para trabalhar, é um outro problema, que foi agravado pelo fato de que as verbas da assistência e permanência estudantil ficaram congeladas, embora a pobreza estivesse aumentando. Um problema complexo, portanto. Porém, que cada campus vai ter que encarar no modo como pode. Revendo os seus próprios projetos pedagógicos, revisando e reconectando, aonde isso for possível. Eu estou dizendo isso porque hoje de manhã eu conversei com o diretor de Jandaia do Sul sobre isso, né? Porque ele está fazendo lá em Jandaia, reconectando o seu campus com as demandas locais. E o diálogo com o poder público local e com a sociedade local, nesse sentido, é absolutamente fundamental. Vanessa e Tomassim, esse é um grande desafio que toda a próxima gestão de vocês vão ter que encarar. E nessa dialética, eu diria, que é uma dialética de lidar com esses problemas que são locais, com essa vocação local desse setor, que é um setor único e com uma unicidade linda dentro da universidade, com um projeto bonito, com um projeto que nós valorizamos, com um projeto que tem que ser fomentado. Vendo isso, portanto, nessa especificidade desse setor, e ao mesmo tempo dialogando, porque não dá para desprender com toda a política da universidade. Quando a gente fala de orçamento, quando a gente tem que revisar o nosso passado para passar uma régua nos compromissos que a nossa instituição centenária fez com a ditadura, por exemplo, que foi exatamente o que fizemos nessa semana no Conselho Universitário, estabelecendo diálogos, exercitando de maneira sã a nossa democracia interna, é um grande desafio.
Mas é um desafio que eu não tenho dúvidas, Vanessa e Thomassin, que é um gestor experiente, também, que vocês vão se desvencilhar disso com todo o denodo e com todo o sucesso. Eu vejo, nessa nova fase, sem pandemia e sem pandemônio, ou com pandemônio controlado, não vou dizer sem pandemônio, né? Eu vejo uma possibilidade de bastante crescimento e sucesso. E para esse crescimento e sucesso, eu repito, vocês contem incondicionalmente com a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Viva o setor litoral, viva a Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com o encerramento, desfaz-se a mesa de honra. Convidamos as autoridades para uma foto oficial em frente à mesa diretiva e a Universidade Federal do Paraná agradece a presença de todos e de todas. Desejo uma excelente noite.